pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da minha Biblioteca Católica. Meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre a capa do livro do grande São Felipe Neri. Antes da gente começar, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal. Tem muito material legal explicando sobre o box, expandindo os assuntos relacionados a ele, mas também vários outros conteúdos que ajudam a gente a vivenciar a nossa fé. Então, se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo. Então, para entender essa capa, para desenvolver essa capa, a gente partiu de um episódio muito emblemático da vida de São Felipe Neri. É um episódio que acontece quando ele ainda é leigo, ou seja, ainda não era sacerdote, ele estava em oração nas catacumbas em Roma, e ele estava ali pedindo ao Espírito Santo que desse a ele os seus dons, a sua graça, e o Espírito Santo se manifesta de uma forma extraordinária para ele. Então, aparece para ele um globo de fogo que entra pela sua boca e se aloja no seu peito. Nesse momento, ele está ali no momento de êxtase, esse fogo do Espírito Santo faz com que o seu coração cresça de tamanho, literalmente. Então, o coração de São Felipe Neri cresce de tal forma que rompe duas de suas costelas, Isso ficou verificado ali no momento da sua autópsia, que ele de fato viveu dessa forma, com as costelas colocadas dessa forma por volta de 50 anos. Então, até inclusive o fato dele estar vivo já era um milagre. E esse momento, essa cena profunda e intensa, ela deu o tom para o que a gente quis desenvolver na composição da capa, tanto do ponto de vista de elementos quanto do ponto de vista de cor. Então, primeiro falando sobre as cores, a gente partiu das cores do fogo, Então, o vermelho, o laranja, o amarelo e o azul. E é muito interessante do ponto de vista de composição que o azul ele é a cor complementar ao laranja, Então, de certa maneira, trazer o azul para essa composição meio que aquieta, pacifica esses tons mais enérgicos e cria uma composição que continua enérgica, mas ao mesmo tempo traz um tom de serenidade pela presença desse azul. E a gente quis usar o laranja como a cor dominante para essa capa, Porque o subtítulo desse livro é o Santo da Alegria, Então, o perfil que se traça e que se entende de São Felipe Neri é de um santo que transmite e que vive muito da felicidade de Deus. Então, essa energia, essa vivacidade, uma expansão apostólica muito intensa, um bom humor diante da vida, essa expressividade mística da sua espiritualidade. Então, tudo isso conversa muito com essa energia que a gente entende nesses tons de laranja na psicologia das cores. Então, o laranja se tornou, assim, a nossa cor principal, que é amparada pelo vermelho e o amarelo para dar esse dinamismo, e é pacificada pela presença do azul. A gente tem também a presença do branco, para dar esses pontos de luz para os elementos de destaque. Então a gente tem ali a pomba do Espírito Santo e o título. Então, como eu falava, o elemento central dessa capa é justamente esse coração grande, que está quase que escondido, sobreposto, totalmente envolvido pela pomba do Espírito Santo, Então é para justamente representar o quanto o Senhor ocupava a tua existência, a existência de São Felipe Neri, de forma que ele ficava ali totalmente embebido naquilo. Então, um coração grande, mas totalmente sobreposto pelo Espírito Santo. Na parte superior desse coração, a gente tem a presença das chamas, Então, no centro, a gente tem uma estrutura de chama mais circular, justamente para representar esse globo de fogo que ele vivenciou, que ele viu, e vários outros pedaços de chama ao redor, Então, não só o coração de São Felipe Neri ficou grande, como ficou ardente, Então, as pessoas ao seu redor, elas percebiam essa pulsação, Relata-se que o banco, as pessoas percebiam tremer, os objetos ao redor, e também percebiam esse calor, que ele emanava, esse fogo. No inverno muito frio, conta-se que de noite ele costumava abrir as janelas e a porta por causa desse calor que o coração emanava. Então, a presença do fogo, ela era muito importante.
importante que aparecesse de forma literal, não só o globo ali na parte central, mas várias outras chamas espalhadas, né? E não só assim dessa forma literal, mas também aparecer conduzindo o formato das ornamentações. Então, a gente percebe que essas ornamentações, elas são com forma bem livre, formas bem sinuosas, que bebem justamente dessa movimentação que o fogo propõe. A estrutura geral da capa e dessa forma moldura, né, o que cria esse enquadramento geral da capa e o que está acontecendo na parte de trás, a moldura ela é inspirada na forma de uma casula romana, né, para indicar a vocação de São Felipe ao sacerdócio, né, que ele abraçou justamente para servir ao Senhor e para servir as almas. Partindo então dessa ideia, né, dessa premissa da casula romana, a gente preencheu a capa de vários bordados, né, que são super característicos das vestes sacerdotais. E esses ornamentos dos bordados, eles possuem sim essa característica mais livre do fogo, mas figurativamente elas são inspiradas nas imagens dos lírios, tanto as flores quanto as folhas. O lírio ele é um símbolo que aparece sempre na iconografia de São Felipe Neri, né? Simbolizando a pureza, simbolizando a castidade. Então essa flor ela informa os elementos que compõem a casula. São Felipe Neri foi fundador da congregação do oratório. Os oratorianos eles têm um brasão, que tem justamente os símbolos de São Felipe Neri, então tem ali o lírio, que tem o coração em chamas. Além disso, tem também a presença de 3 estrelas, que a gente inseriu nesses bordados também, né? Uma em cada lateral e uma no topo. Além disso, elas estão colocadas sobre um fundo azul. Então, dessa forma, a gente também justifica a presença desse azul, dessa cor complementar, para ser justamente o fundo dessa capa. Num tom um pouco mais discreto, mas que também foi pensado na hora de executar as composições, a gente pensou muito na figura das costelas, né? Na figura da caixa torácica, então esses arcos que se abrem. Então toda a capa, o posicionamento dos ornamentos, eles partem dessa premissa de abertura. A estrutura da casula romana ela tem esse movimento de abertura, né? De linhas que se expandem de um ponto central. As ornamentações da parte de baixo da casula, elas têm esse movimento arqueado para fora. E em outras áreas também das ornamentações do box, não só na capa da frente, né, mas na parte de trás ou em outros itens, a gente também trouxe essa composição com as flores, então com os lírios, mas que partem desse formato que lembra o movimento das costelas, né, esse movimento de expansão desses arcos que se abrem. Então é isso. Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre a simbologia dessa capa. Conta pra gente se você já tinha percebido do que se tratava, quais eram as nossas inspirações por trás. Eu espero te ver aqui várias outras vezes explicando sobre o nosso material, que é sempre pensado com muito carinho para honrar o santo em questão, para honrar o tema em questão. São Felipe Neri teve uma vida absolutamente apaixonada e apaixonante. Então, a leitura dessa obra, a vivência próxima a ele, com certeza tem o potencial de dilatar o nosso coração de amor a Deus. E eu espero que essa capa, que esse trabalho de design possa ter ajudado a entrar no clima, a entrar nessa história tão especial. Então não deixe de se inscrever também no nosso canal, porque todo mês a gente está trazendo conteúdos explicando o processo de criação, o processo de desenvolvimento do design dos materiais e vários outros materiais que auxiliam a leitura, que complementam a leitura do nosso box do mês. Além disso, vários outros materiais, vários outros vídeos que nos auxiliam na nossa vivência da fé, na nossa vivência da igreja. Então você não vai querer perder nada disso, né? Se inscreve e ativa a notificação para não perder nada. Deixe seu like se você gostou do conteúdo e até mais. Tchau!